fique em dúvida. Só você pode ver as aberturas por onde entrar e os meios a utilizar. Acredite em si mesmo e virão as ideias sobre o que fazer. As soluções procuradas com ardor aparecem. Tome a dianteira e a vida seguirá você. As dúvidas ficam para trás quando você decide ir para frente. Nós somos o canal 48.1 HF, a TV Sol de Indaiatuba, que tem a sua programação veiculada gratuitamente. Um canal aberto, digital e gratuito. E estamos também em todas as mídias sociais. A nossa programação pode ser assistida, pode ser vista qualquer hora do dia ou da noite, qualquer dia da semana, acessando-se através do endereço TV Sol 48. Digitou TV Sol 48, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, verá a nossa programação a hora que for mais apropriada. E estamos também no canal 8 da TV a cabo, o canal comunitário da cidade. TV a cabo da Claro, que está também distribuída por toda a nossa Indaiatuba. E nesta oportunidade, nós recebemos aqui um semeador da palavra, que é o pastor João Hamilton Bastos. Pastor, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Muito obrigado. Prazer pelo convite. Fico enaltecido por ele. O pastor é natural da capital. Isso. De que região da cidade? Ali da Zona Sul da Vila Mariana. Da Vila Mariana. Ali perto do centro da Vila Mariana, sim, etc. Sim, aclimação por aí. Aclimação, locais antigos, locais charmosos da nossa capital, né? E fez os seus estudos por lá, e etc. E quando adolescente, pensava em fazer o que na vida? Quando adolescente, eu pensava em ser engenheiro naval. Engenheiro naval, achava bacana. Sim, mas aí eu vi que as dificuldades para se entrar numa faculdade naquela época... Que era na USP ou, ou no Mackenzie e tal. Era mais na USP, né? Na USP, engenheiro naval na USP. Isso, então se tornou difícil, ou pela Marinha. E eu fui rejeitado no exame da Marinha, que era para morar no Rio de Janeiro. No serviço militar obrigatório, optou pela Marinha. Isso, para ver... E aí não deu certo, não porque deu. Naturalmente tinha muita gente concorrendo, etc. E tal. Papai fazia o quê? Eu não tenho pai. Assim, lógico que eu tive um pai, mas é desconhecido, então era só minha mãe mesmo. A mãe que foi a lutadora? Sim, que segurou... Segura a onda da família. Isso. Minha mãe ela trabalhou de empregada doméstica, minha mãe trabalhou em restaurante como cozinheira, ela era cozinheira, né? Era cozinheira. E você, na juventude, não conseguindo ir para navegar, ficou navegando por São Paulo mesmo? Isso. E aí fez o quê? Estudou o quê? Eu estudei a análise de sistemas, programação, né? Sim. Trabalhava em uma software house, trabalhava numa empresa de software, e isso fez com que eu fizesse um bom network, conhecesse bastante pessoas, inclusive a minha esposa eu conheci em Lençóis Paulista através de serviço de implantação de sistema. Implantação de sistema de software. Isso. Perfeito. E, paralelamente, se interessou muito pela Bíblia? Sim. Já desde moço ou não? Não. Isso foi mais tarde, né? Isso. Confesso que não foi um interesse, não foi algo intencional. Sim. Foi, assim, as consequências do dia a dia que me levou... As contingências o levaram. Isso. Mas, o João, você chegou a frequentar um seminário batista? Sim. Depois que eu já estava frequentando a igreja, que eu adentrei num seminário. Você diz, que igreja frequentou no primeiro momento? A Igreja da Fé, a Igreja Batista de Vila Mariana, tá?
E são as duas igrejas que eu posso dizer assim que são as que eu iniciei o meu conhecimento bíblico. Fez a sua indução para essa atividade de pregar a palavra. Sim, sim. E gosta de ler muito? Leu muito a Bíblia? Estudou bastante? Olha, para ser sincero, eu gosto, eu leio a Bíblia até hoje, leio todo dia um pouquinho, lógico que a gente não lê a Bíblia toda em um dia. Mas lê um pouquinho todo dia. Mas eu leio sempre, medito sempre, compartilho sempre. Mas hoje, João, você é um pastor assim, vamos dizer, autônomo. Você não está ligado a nenhuma igreja. Você, eventualmente, faz um serviço comunitário, que você diz, lá em São Paulo já fazia um serviço comunitário. Isso. Porque você trabalhou com software e depois também como vendedor de uma empresa de atacado, é isso? Isso. Aí foi mais ou menos nessa ordem. Eu trabalhava com software e aí depois de um tempo eu me desliguei da empresa, tive algumas outras oportunidades e o que me chamou mais atenção foi um trabalho que eu desenvolvi junto a um atacadista de Minas Gerais, né, na área de vendas. E foram... Como é que chamava o atacado, só por curiosidade? Tambasa. Tambasa. É uma bela firma lá do Triângulo Mineiro. Isso, muito bom, muito bom. Certo. E hoje não representa mais a Tambasa? Não. Hoje eu vivo totalmente fazendo o trabalho social. Totalmente? Totalmente. 24 horas. 24 horas não é verdade, mas... Só pensa nisso. Isso. É? Que coisa legal. Mas lá em São Paulo, já quando trabalhava lá em São Paulo, já fazia um trabalho social lá. Já. Que trabalho social te envolveu, você se encantou em fazer? Então, na época, eu conheci algumas pessoas que desenvolviam esse tipo de trabalho e aí eu fiz um curso de capelania hospitalar, comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas como um capelão auxiliar e aí lá nós ficamos 2 anos atendendo no Hospital Emílio Ribas. Né, Hospitais do governo de São Paulo. Isso, e nesta época... Hospital das Clínicas, que é da USP, que é do governo de São Paulo. Correto. E nesta época, a AIDS estava chegando no Brasil e no mundo com muita força, sem ter ainda remédios adequados. Então, nós íamos todos os dias no hospital e participávamos de atendimento hospitalar todos os dias. E aí eu conheci também um outro grupo que fazia um trabalho com presos estrangeiros. Então foi aí que eu comecei. Essa AIDS surgiu como, na sua opinião, hein? Eu acredito que foi por uma negligência do homem, né? E o homem, uma opinião pessoal minha, o homem quando ele acredita que ele tem a solução de tudo, aparece algo que ele não tem. Possamos até pensar um pouco no que foi aqui agora, o que nós tivemos o vírus que apareceu. Isso, há 2 anos atrás. O homem já achando que tinha o controle e o domínio de tudo, surge um vírus onde ele não sabe como solucionar. O tal da Covid. A tal da Covid, né? E que levantou o cabelo de todo mundo, a preocupação de todas as autoridades no mundo inteiro de como fazer isso. Mas fale mais um pouquinho você falou, explique para o nosso telespectador o que é ser um capelão, exercer a função de capelania. O que é isso? Olha, exercer a função de capelão, de capelania, que é o que eu me vejo, inclusive hoje, como um capelão, alguém que faz um trabalho com as pessoas, é você ter empatia pelo próximo. Não é? É você poder olhar nos olhos das pessoas e ouvi-las, principalmente ouvi-las.
Porque hoje nós vivemos, hoje não, já há algum tempo nós vivemos num mundo onde as pessoas não se ouvem, onde as pessoas não se veem, onde as pessoas dizem, olha, surgiu aqui uma mancha. Aí você retruca dizendo, mas em mim surgiu uma bem pior. Quer dizer, você sempre contra-ataca com algo que está acontecendo com você e às vezes a pessoa quer pôr para fora uma situação da qual ela vive e não encontra quem as ouça. E isso vai gerando até a pessoas que a gente vê aí se suicidando porque ela tem um problema, ela não tem com quem desabafar, como colocar para fora, porque ninguém as ouve nem dentro de casa e nem fora de casa. E o capelão, ou a pessoa que faz um atendimento ao próximo, que é o que diz a palavra de Deus, e eu uso muito isso, eu não sou uma pessoa que fico pregando o tempo todo, mas a gente tem que mostrar com atitudes. E Deus disse que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E quem conhece um pouco da Bíblia conhece a parábola do samaritano. O samaritano foi o único que parou e deu atenção para aquele homem que estava machucado. Então nós passamos de largo pelas pessoas que moram da nossa casa e que precisam, que estão chorando, e a gente passa de largo. O bom samaritano. O bom samaritano. O bom samaritano é um bom acolhedor. É um bom acolhedor. Um bom ouvinte. Porque hoje as pessoas ficam no celular, você mostra o problema que você tem, ele fala, isso aí não é nada, isso aí eu também tenho, a minha avó também tinha. Isso. Eu não quero nem saber. Isso é complicado. Ô, João, e você se considera um cara acolhedor? Olha... Você sabe ouvir as pessoas, para escutar as pessoas? Sim, você tem essa virtude? Isso é uma virtude, vamos dizer assim, pastoral. Mas fala uma coisa, ainda com relação em São Paulo, fala uma coisa, você falou no Emílio Ribas, no Hospital das Clínicas, você também teve um tempo que você deu atenção até na casa de detenção, é isso? Sim. Eu conheci uma ONG inglesa, né? E onde o presidente dessa ONG, ele ficou indevidamente preso na Alemanha, em Berlim, por um período, sem falar o alemão, e ele recebeu um dia a visita de uma missionária que falava inglês. E ele disse, olha, se eu conseguir um dia sair daqui, eu vou atrás de ingleses que estão presos. E ele saiu, resolveu a sua situação e ele abriu essa ONG e então nós participávamos aqui de atendimento a estrangeiros. Na casa de detenção tinha uma ala que só tinha estrangeiros, que ninguém falava uma palavra de português. Não. Então era uma torre de Babel, né? Porque uma loucura. Uma loucura. Um falava espanhol, outro armênio, outro senegalês, outro inglês. E aí eu comecei a frequentar uma vez por semana fazendo visitas, entrando 10 horas da manhã dentro da casa de detenção. Eu entrava na cadeia mesmo, lá dentro, almoçava com eles, pregava a palavra de Deus, orava com eles. Era essa a atividade que eu desenvolvia. O Brasil é um país acolhedor? O Brasil é um país super acolhedor, porém o Brasil não tem políticas para desenvolver este acolhimento. Ou seja, nós as pessoas chegam, mas chegam aqui, elas conseguem a sua documentação, porque o governo dá toda a facilidade, conseguem aprender um pouco do português, ou pelo menos para o dia a dia, porque existem ONGs como a Rever e outros, o próprio governo tem algumas práticas do ensino do português para estrangeiros, porém, o que nos falta hoje é o próprio brasileiro aceitar o estrangeiro.
Por exemplo, eu quero dar um exemplo. Numa empresa, um empresário ele precisa de um mecânico. Eu venho do meu país, eu trabalhava como mecânico. Só que a maneira pela qual eu desenvolvi o trabalho de mecânica é diferente do que é desenvolvido aqui. Teria que haver uma adaptação, um treinamento. Isso, você tem que ter paciência. E o empresário já quer que ele faça... Ele chega lá e conheça tudo. Isso. E aí, como ele não faz, nos 3 meses... Mas é difícil isso, né, mestre? Também é um trabalho difícil, né? Mas veja só, eu posso dizer o nome de uma livraria? Claro, pode falar à vontade. A Livraria Cultura. Sim. É conhecida de muitas pessoas. Ela contrata estrangeiros e ela viu que eles não estavam conseguindo vender, que eles tinham dificuldade até de interagir com os clientes. Mas eles tinham uma história de vida. O cliente chega e fala, você é italiano? Parla italiano? Buongiorno. E aí ele cativa o cliente e o cliente acaba levando um livro... Uma conversa simpática. Isto. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já com o nosso pastor João Hamilton Bastos, ele falar da sua chegada em Indaiatuba e da sua atuação dessa tal de Rever Cidadania. O que é essa ONG que ele lidera aqui na cidade? Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Pastor, vida em São Paulo, tocando a família, trabalhando e ganhando o seu sustento, fazendo o serviço de capelania, o serviço de acolhimento de estrangeiros. Por que eu vim parar aqui em Indaiatuba? Como é que é essa conversa? Eu vim parar aqui em Indaiatuba, eu e a minha família, porque nós... eu sou pai, eu e a minha esposa Luísa, nós somos pais de 2
meninas, ou 2 moças, hoje já 2 mulheres, Ana Paula e Juliana. E na época, a minha filha mais velha, ela estava prestes a terminar o ensino médio. E ela queria estudar em uma faculdade aqui no interior, em Campinas, e como pais, nós queríamos estar próximos, né? Então, nós começamos a pensar como estar mais próximos delas. E um dia, eu vim com um amigo até a cidade de Campinas, e aí um amigo de atacado, né, que eu trabalhava no atacado, e ele me pediu se podia passar aqui em Indaiatuba para entregar um chuveiro para um cliente dele. Eu concordei, e tal é a minha surpresa que ele entra na cidade pela Avenida Conceição e passa toda o parque, vai na Morada do Sol, sobe a Área Barnabé. Eu fiquei encantado com a cidade. Achou bacana, achou legal? Sim, estruturada. Encheu os olhos? Sim, estruturada, coisa que, por mais que a gente venha de São Paulo, ou tenha morado em São Paulo, você vê muitas coisas que falta ainda em São Paulo, por maior que ele seja, por ter muito dinheiro. E isso então me encantou. Comentei com a minha esposa, com as minhas filhas, elas aceitaram e nós viemos morar aqui em Indaiatuba. Vai estudar em Campinas e mora próximo, numa cidade mais calma, mais tranquila e tal? Sim. A outra menor ainda estava no final do primeiro, nas primeiras séries, né, do primeiro grau, então tinham um acesso e estudaram as 2 em boas escolas aqui. Estudaram onde em Campinas? A minha menina que estudou em Campinas estudou na PUC, e aqui elas estudaram no Objetivo e no Ângulo, né, no Renovação. Que legal. E aí, quando mudou para cá, a sua atividade profissional, o que era? Quando eu mudei para cá, eu continuei, eu não pude mais continuar na área de vendas pelo atacado, né? Aí eu comecei a vender Herbalife, e aí da Herbalife eu vi algumas necessidades e eu acabei tendo uma confecção, que eu esqueci até de dizer, né? Eu iniciei um trabalho numa confecção e aí depois a gente se desfez dessa confecção, mas foi todo um lado de atividade nessa área. E a Rever Cidadania? O que é essa Rever Cidadania que você implantou aqui? A Rever Cidadania nada mais é do que, eu costumo dizer, o próprio nome dela já diz, rever a cidadania. Ela iniciou na época eu estava lá no Distrito Industrial, e aí uma atendente, uma recepcionista de uma empresa que eu estava lá naquela hora, me comunicou que tinha passado um haitiano lá para deixar currículo. Porque eles sabiam que eu falava de trabalho social, de ajudar as pessoas, que sempre foi algo notório no meu dia a dia. E aí eu fui atrás pelo endereço, eu fui atrás desse haitiano, conheci o haitiano, eu participava de um grupo de estudo bíblico, e então nós convidamos esse haitiano, ele veio com mais 4 haitianos, vimos a sua real necessidade, e a partir de então nós começamos a atividade com os haitianos aqui na cidade de Indaiatuba. Quem que bolou esse nome? Rever Cidadania? É eu mesmo que veio uma coisa de revisão. Você é o autor intelectual desse nome? Autor intelectual. E hoje também. É uma ONG com CNPJ registrada e tudo mais? Sim, hoje nós somos uma pessoa jurídica constituída. Nós temos parcerias com a
OIM, que é um braço da ONU, onde nós entregamos aqui em 2020 e 2022... OIM é a Organização Internacional do Migrante. Do Migrante. Organização Internacional do Migrante. Mas como é que chegou lá, pastor? Como é que houve esse conhecimento, essa chegada? Veja, em 2020, naquela época em que estava chegando um boom de venezuelanos no Brasil, a OIM fez uma parceria, na realidade não a OIM, a ONU fez uma parceria com a Sodexo, cartão de alimentação, e eles, o governo dos Estados Unidos destinou uma verba X para esses cartões, certo? E aí, então, a OIM... Para esses cartões Sodexo? Cartões Sodexo. Para a pessoa arrumar o alimento. Isso, para ela ir... coisa inteligente. Isso, para ela ir no supermercado, eram cartões de R$300. Olha, que legal. Tá? E aí a OIM procurou quem... Ela tem... pela Polícia Federal... gente que atuava no setor para ajudar nisso. Isso, e como ela tem pela Polícia Federal conhecimento de quantos tem aqui, quantos tem em cada localidade, ela procurou quem trabalhava com eles e me encontrou, e aí eu pude entregar mais de 150 cartões Sodexo de R$350 cada um por 3 meses. Olha que maravilha. Pastor, nós temos muitos refugiados aqui na nossa região, em Indaiatuba tem? Tem. De onde hoje? Só fazer uma diferenciação. Refugiado é aquele que é obrigado a sair do seu país de qualquer forma. Por vários motivos. Mas principalmente por motivos políticos que o faz sair correndo. O migrante, que é o haitiano, que é o venezuelano, que é outros que a gente tem aqui na nossa região, eles saíram por problemas, é o caso do haitiano e venezuelano. Isso. Então é ajuda humanitária, que é o que a Rever faz. Nós atuamos na ajuda humanitária. O cubano é um refugiado, porque ele foge do seu país. Do regime. Isso. Que ele não e concorda. Ele não pode que ele não concorda, e ele não pode pedir nenhum documento. Por exemplo, nós fazemos revalidação de diplomas, que é aquele que a pessoa que chamada revalida. Isso. O cubano não pode fazer isso, porque ele não consegue pegar documentos que ele deixou para trás. Para provar que ele tem aquela habilidade, etc. Isso. E nós fazemos para eles. Então, respondendo à sua pergunta, nós temos haitianos, venezuelanos, bolivianos, colombianos, hondurenhos, que eu conheci esta semana uma hondurenha, nós temos paraguaios, nós temos os chineses, que todo mundo conhece, né? E que nem todos estão com uma situação legalizada, é bom também falar isso, e que são as pessoas que estão no nosso meio ultimamente, aqui em Indaiatuba. Quem é que te ajuda nisso tudo, pastor? Quem me ajuda ou quem pode me ajudar são as pessoas que estão assistindo o programa. Nós vivemos de doações em todo esse tempo. São pessoas que nos doam com cesta básica, pessoas que nos doam com todo e qualquer tipo de roupas, brinquedos para as crianças. E agora vamos ter o Dia das Crianças, então nós temos essa questão. Financeiramente é muito pouco, mas existem algumas pessoas que ajudam financeiramente. E como é que as pessoas fazem para te encontrar, para tentar te ajudar nisso? Onde que é a sede da Rever Cidadania? Isso, nós estamos hoje ali na Associação 12 de Junho. Que é a Associação de Moradores do Morado do Sol. Isso. Entre a Ário Barnabé e a José da Silva Maciel.
Isso, correto, né? E mais específico ainda, atrás da padaria Giannini. Atrás da padaria Giannini. Pronto, não tem como... Padaria Giannini, que é do lado esquerdo, indo da cidade por bairro, do lado esquerdo. Isso. Então as pessoas nos encontram lá, nós estamos toda terça, das 15 horas até as 18 e todo sábado, das 10 ao meio-dia. É esse o atendimento, porque no momento nós estamos sem dar aula de português, então nós estamos fazendo esse atendimento nesses horários. Fazendo uma comparação simplória, o seu hobby, a sua cachaça é prestar atenção nos outros, é dar atenção para os vulneráveis. Sim, sim. Eu vou lhe fazer uma colocação bem pessoal. Eu sempre quis, e nas minhas colocações diante de Deus, eu sempre digo que eu gostaria de olhar para as pessoas como Deus olha e falar para as pessoas aquilo que Jesus falaria para as pessoas. Então, a minha cachaça o seu hobby esse mesmo. É prestar atenção nas pessoas. Isso. Esse Maurício Pazian, que esteve aqui há uns dias no programa, o conheceu como que ele te admira e ajuda a sua ONG. Isso. O Maurício é um atleta. Sim, sim. O Maurício é uma pessoa excepcional. Eu o conheci, eu não posso dizer que é por acaso, porque não existe o por acaso, uma amiga comum entre nós, uma voluntária da Rever, ela falou da Rever para o Maurício, aí o Maurício me procurou dizendo que ele queria fazer parte, mas ele não tinha como ajudar dando aula de português ou financeiramente, isso. Enfim. E aí o filho dele, a realidade é essa, a primeira campanha que ele fez foi o filho dele quem o estimulou. Papai, por que você não, já que você anda de bicicleta, por que você não pede para os seus amigos cooperarem com a Rever? Foi o filho dele, né? E aí foi a primeira campanha que ele fez, dando uma volta à noite, uma noite inteira aqui pelo Parque Ecológico, e as pessoas podiam fazer a doação. Durante o período que ele estava andando no Parque Ecológico, as pessoas podiam doar. Tinha alguns pontos de arrecadação e as pessoas podiam fazer a doação. Foi maravilhoso essa primeira campanha. Ele gostou, fez uma segunda, que foi a viagem dele para Aparecida, né? E que também foi fantástico, com fraldas, com leite, com muitos alimentos, muito alimento mesmo. E aí ele fez uma terceira campanha. Então, quer dizer, o Maurício já tem, além das pessoas que fizeram a doação durante o percurso dele e continuam nos ajudando. Pastor, pela sua experiência de vida, de frequentar casa de detenção, frequentar os hospitais, ver a questão dos refugiados, você acha que a Cracolândia tem jeito? Essa pergunta é como se fosse um golpe na boca do estômago. Se você tivesse o aval das autoridades, mas o João, como é que você vai tratar essa Cracolândia para resolver isso? É muito complicado, porque a Cracolândia, ela não é um trabalho só espiritual, não é um trabalho só da Polícia Militar, da Polícia Civil, do governo do estado ou do governo municipal. É um trabalho conjunto. E aí, Toninho, você há de concordar comigo que existe o ego de muitas pessoas que querem estar à frente e aparecer como pai da solução. Então, é um problema. Existe talvez solução se você... veja, nós temos
diversas casas de recuperação que recuperam as pessoas. E eu gosto sempre de enfatizar isso. Ela recupera a pessoa por 9 meses ou 1 ano. Quando a pessoa sai, é igual o refugiado e o migrante, não tem uma política. Ele volta para o bairro dele, para a rua dele, para o beco, os nóia pegam ele novamente, ele volta a usar droga. Então, é uma... Quer dizer, se recupera um e aparece 2 ou 3 às vezes. Sem falar os novos que entram. Sim. Então, é necessário ter uma política onde a pessoa... Primeiro que ela... Mas qual seria essa política? Se você tivesse o aval dos governos, falar, João, o que você vai fazer para resolver isso? Eu acho que primeiro é fazer um trabalho, que é necessário fazer um trabalho com a família durante o período de internação desse rapaz ou dessa moça. A internação tinha que ser compulsória. Tá? Eu acho que se você esperar que ele queira ir, ele não vai querer ir nunca, porque é uma situação agradável a ele. É agradável. É a mesma coisa quem joga bola, é a mesma coisa quem joga baralho. É gostoso. Você vai falar, mas o baralho é vício, não sei o quê. Mas ele gosta, é gostoso. Gosta, acha bacana. Então, teria que ser compulsória, tem que fazer um trabalho com a família e, em virtude daquilo que eu conheço, nem todos os familiares querem se envolver. Claro. Normalmente a família é a primeira que cai fora. Isso. Então fica na mão do Estado, ou na mão de quem? Na mão de ninguém. De ninguém, e é onde é uma bola de neve onde não tem Pastor, solução. Qual é o endereço das mídias sociais da Rever? No Instagram e Facebook é @reverprojeto. @reverprojeto. Nós vamos colocar no rodapé da sua entrevista aí. Tá. E temos também uma página na internet que é tudo junto, revercidadania.org.br. revercidadania.org.br. Essa Rever é uma criação de Indaiatuba, do João Hamilton Bastos. Isso, sim. E como nós estamos chegando no final, eu gostaria de pedir aos seus ouvintes e pessoas que ouvirão pelas mídias sociais, então aí já não se limita a Indaiatuba. Vão ouvir e vão assistir. Isto, e isto vai para outros estados, outras nações, quiçá para o mundo todo. Que olhe com olhos mais amoroso para o seu semelhante. Se possível, como já falou-se aqui, se você tem 2 pares ou 3 pares de calçado, doe um. Se você tem na sua carteira mais de R$100, doe 10. Né? Faça de você um agente modificador do nosso mundo. Porque não adianta eu falar que precisa de mudar o mundo se eu não fizer a minha parte. Então eu agradeço o seu convite. Agradeço por estar aqui na TV Sol 48, muito significativo não só para mim, mas para todos os migrantes e refugiados, não só de Indaiatuba, mas que a gente tem essa oportunidade de falar. Esse foi o pastor João Hamilton Bastos, que é um pastor que não é ligado tanto a implantação de igrejas. Ele é um pastor autônomo e que prega a palavra e pela sua experiência já da capital, trouxe os seus conhecimentos todos da teologia, das Santas Escrituras, e que diz com todas as letras: nós precisamos prestar atenção das pessoas, nós precisamos ser agentes modificadores das situações de vulnerabilidade em que se encontram
Nós precisamos olhar um pouco para trás, olhar do lado, olhar para baixo. Se você tem alguma condição, se você sempre está sobrando alguma coisa na sua cidade, na sua casa, não fique acumulando não sei quantos pares de sapatos, não sei quantas jaquetas que você nunca usa. Procure uma entidade dessa, encaminhe, ajude, como o Maurício Pazian, que veio aqui e disse muito bem isso. Por isso, pastor, eu o reverencio, agradeço pela sua aula de cidadania aqui hoje, como um cidadão prestante na área do acolhimento. Muito obrigado por sua presença na bancada do Papo Sol. Eu é que agradeço. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.